Oi, gente! Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Dói, mas me divirto. Eu sou Flávia Mesquita, tenho síndrome de Ehlers-Danlos, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, que é a encefalomielite miálgica, e síndrome dolorosa miofascial. Mais do que um programa de dor crônica, o podcast é um convite para enxergar além do diagnóstico. E para quebrar tabus, nós vamos falar de sexo, que pode exigir adaptações, diálogo, paciência, mas não elimina a capacidade de amar, de desejar e construir relações significativas. O importante é lembrar que a intimidade, ela não é desempenho, ela é conexão, respeito e presença. E para esse primeiro episódio, minha convidada de hoje é minha querida amiga, divertidíssima, alto astral, Patrícia Galvão. Ela que é fibromiálgica, casada há 23 anos e luta pelos direitos das pessoas com fibromialgia lá na terra dela, Camaçari, na Bahia. Paty, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast. Eu estou super animada, super empolgada com essa nossa conversa, essa questão da intimidade do casal. E aí eu já quero começar contigo com o papo reto. Se a sua fibromialgia pudesse aparecer no quarto como uma pessoa, qual frase ela te diria para atrapalhar esse momento? Olá, Flávia, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer, essa oportunidade, esse momento maravilhoso que iremos compartilhar aqui com todos que vai assistir. Então, se a fibromialgia chegasse lá naquele momento, acho que ela me diria: você tem certeza que amanhã você vai estar cheia de dor? Continuando com o nosso papo reto, próxima pergunta. O que mudou na forma de viver sem perder a conexão? Eu aprendi que a intimidade, ela é além do ato sexual. É o carinho, o amor, a cumplicidade, é o contato. No início é um pouco difícil, até você criar aquela confiança com o seu parceiro, para poder conversar e explicar o que você está passando, porque nós sabemos que as pessoas com diagnóstico de fibromialgia, elas têm essa dificuldade na comunicação. E muitos não entendem, acham que é frescura, que a gente está procurando desculpa, pelos tabus que a vida impõe, de que a mulher sempre reclama de uma dor de cabeça, de uma dor por não querer chegar ao ato sexual com seu parceiro. Porém, com a fibra é um pouco mais complicado. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa ter essa comunicação com o nosso parceiro. Comunicar com ele para que ele possa entender o que a gente passa e aos poucos, porque não vai ser do dia para a noite, A gente sabe disso. É com muito diálogo, muita conversa, muita explicação. Mas, além do ato sexual, tem essa parte que é a comunicação entre o parceiro. E isso vai ajudar bastante. Porque se no momento do ato você estiver ali com alguma dor, você vai ter a liberdade de falar para ele: amor, calma aí, que nesse momento não tá dando. Para um pouquinho. E até às vezes se torna até engraçado, porque a gente termina rindo naquele momento. No momento não, mas depois de tudo passado, vem as conversas: olha, ontem foi assim, foi assado. E aí as risadas vêm, entre o companheirismo da relação. E não existe um único fator, São vários fatores que atrapalham a vida sexual. A gente tem a questão das alterações dos neurotransmissores, como serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são substâncias que elas participam do controle da dor, mas elas também participam da motivação, do prazer, E além disso, a gente tem também o uso de determinados medicamentos, como, por exemplo, antidepressivos, que também tiram a libido, Tem que lembrar de outra questão fundamental, que falta de libido não é falta de amor ou desinteresse. Com certeza, Flávia. É como eu falei, antes, a comunicação. Isso ajuda demais as pessoas entenderem que não é só a mulher que não quer mais, mas é o libido, é as medicações que a gente toma, os nossos neurotransmissores que estão desregulados. A gente precisa conscientizar isso, não só os nossos parceiros. A gente precisa conscientizar as pessoas que têm também o diagnóstico de fibro. Elas tenham essa liberdade de falar com outros, para multiplicar. Eu sempre uso essa palavra aqui, pra gente fazer aquele trabalho de formiguinha, porque quando a gente compartilha, outros aprendem. E se uma mulher dentro de casa, que tem um diagnóstico de fibro, ela não consegue compartilhar isso com seu parceiro, algum amigo vai ouvir e vai chegar até ele e vai falar, e ele vai lembrar quando chegar em casa: minha mulher não está fria comigo, e eu preciso parar e conversar com ela para entender melhor. São fatores ali de físicos, emocionais, medicamentosos, hormonais. A gente tem que quebrar esse tabu, tem que se falar sim de sexo na fibromialgia, porque é questão de saúde. Paty, já teve alguma situação em que a posição seria ótima na teoria, mas exigiria um fisioterapeuta de plantão depois?
Rapaz, com certeza, né? A gente, com a fibromialgia, a gente aprende que nem tudo é coisa de filme. Nem tudo é coisa de filme, porque a gente tem que adaptar, ver os alongamentos. A gente teve uma situação em que, na verdade, várias vezes isso acontece, né? Eu tenho além do meu problema na bacia, que eu tenho um abusite no lado esquerdo e lado direito, então a fibra, o que é que ela faz? Ela intensifica essas dores. E aí, no momento lá que a gente tá no bem bom da coisa, aquela dor vem, e aí você tem que desesperadamente pedir, pelo amor de Deus, estica a perna e levanta e sai correndo para um lado e pro outro. Ele levanta e eu fico lá tentando me recompor daquela dor, porque dor miserável, meu Deus. E aí passa tudo, espera diminuir a dor para voltar a estaca zero, né? Porque a gente não é igual o homem, tocou, triscou, pegou. A gente é igual o fogão a lenha, tem que ficar abanando para poder voltar a acender o fogo novamente, né? E assim termina dificultando um pouquinho, mas nada que a gente não possa resolver com a comunicação. E aí no outro dia você pensa assim: ai, meu Deus, o que será? Às vezes você acorda no outro dia pior, né? Porque procurou alguma arte, inventa fazer alguma outra posição, mas aí já tem dias que pelo prazer que você sentiu no dia anterior, que a serotonina ela é liberada e você fica muito melhor no dia seguinte. Você tem um prazer que você às vezes fica perguntando: por que eu tô tão bem hoje? Que você nem lembra que você no dia anterior teve aquele momento difícil, naquele momento, mas no outro dia o prazer do dia, a felicidade, o bem-estar, a redução um pouco mais das dores ajuda bastante, faz com que você esqueça da dor do dia anterior. Pois é, Paty, porque muita gente tem medo, né, da relação, da intimidade, pelas consequências do dia seguinte, mas a gente tem que lembrar que sexo é exercício físico, né? Então acaba que muitas vezes fazendo bem. E aí eu entro na próxima pergunta, que é se você já acordou dolorida no dia seguinte e pensou, valeu a pena, mas eu preciso de 48 horas para me recuperar. Sim, algumas vezes já acordei desse jeito, e aí vai procurar uma massoterapeuta, uma ventosa, para poder dar umas aliviadas, porque foi muito estresse pro corpo, mas valeu a pena, né? Porque você conseguiu liberar algo que é perfeito. Eu digo que Deus fez o sexo e o sexo ele é perfeito. A junção de homem e mulher que se encaixam perfeitamente naquele momento e se tornam um só e vivem um momento prazeroso para ambos. Quando os dois se conversam, se comunicam e conseguem falar, né? Porque a gente sabe que a mulher, ela tem um pouco mais de dificuldade de conseguir chegar ao orgasmo. Mas com a comunicação, dizer, né, aí não, mais um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, vai mais devagar. Então, se a gente fizer a instrução, vou ficar narrando na hora da relação, não, conversa antes, só um pouquinho, vai assim, foi muito bom ontem, mas vamos tentar de um outro jeito hoje para poder melhorar um pouco, para ser mais prazeroso. É desgastante no dia seguinte, em alguns momentos. A gente precisa, sim, de auxílio de um fisioterapeuta, se possível, 48 horas ali do nosso lado. Mas sempre vai compensar. Paty, agora eu vou entrar contigo na dinâmica divertida. Complete a frase. Romance para quem tem fibromialgia é? Ser amado até nos dias em que a dor fala mais alto. Que coisa mais linda, Paty. A fibromialgia acaba com a vida sexual? Claro que é um mito, né? Claro que é um mito. Porque com a conversação, com as posições, com o entendimento, o estudo, isso muda completamente a visão que a gente tem, né? A fibra ela pode ser até um up no relacionamento, porque você vai fazer posições que talvez você não faria se você não tivesse a fibromialgia. É verdade, Paty. Fica a dica, né? Muito boa essa. Fica a dica. E libido e dor podem coexistir? Claro que pode. A gente vai conciliando as coisas e tem dias que as dores estão menores. E a gente sim tem o desejo, a gente pode viver uma vida com libido. Basta procurar médico, conversar com ele, dizer que está com dificuldade. As medicações, a gente sabe, né, como a gente já comentou, as medicações ela diminuem o libido. Mas se nós conversarmos com o médico, procurar esse entendimento com eles e entender um pouco mais sobre, a gente consegue sim fazer coexistir a libido e a fibromialgia. Qual a mensagem que você deixaria para quem tem fibromialgia e acha que a vida afetiva ou sexual acabou por causa da doença? Dizer para cada um que está aqui nos escutando que a comunicação dentro do relacionamento é o up da melhora na vida sexual dentro do casamento e não só para quem tem fibromialgia, não só para quem tem o diagnóstico, porque a gente sabe que a gente sofre muito mais do que outras pessoas.
Claro que sabemos também que outras pessoas que têm outros diagnósticos podem até sofrer muito mais do que quem tem o diagnóstico de fibro. Mas nós podemos sim ter uma vida sexual ativa, nós podemos ter uma vida sexual prazerosa, uma vida sexual com altos e baixos, mas os altos podem falar muito mais alto do que os baixos deste momento. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Dói, mas me divirto, porque a dor não pode ter a última palavra. Até o próximo episódio.